Boa tarde. Mais um Massa Café de hoje no Dream College. Nosso tema de hoje vai ser medo. E esse tema, particularmente, eu fico muito à vontade de falar sobre ele. Primeiro porque fui dublê de ação e coordenador de dublê de ação de TVs nacionais, de filmes internacionais durante 10 anos. Fui instrutor de escalada em rocha, instrutor de mergulho internacional, instrutor de resgate e salvamento, rapel, resgate e salvamento de difícil acesso, altura, confinamento, aquático, subaquático, durante 15 anos. E talvez o homem mais medroso que eu já tenha conhecido na minha vida. O medo sempre foi muito forte em mim. E porque eu escolhi essas atividades exatamente para poder, primeiro, compreender o medo, para que eu pudesse depois desenvolver uma metodologia, organizar uma metodologia que ajudasse a pessoas se harmonizarem com o seu medo. Então, como sempre, o conceito da aceitação, o conceito profundo da aceitação, o conceito oriental da aceitação, que não é o nosso conceito. É um conceito que envolve a compreensão profunda dos fatos, a dedicação profunda à sua história, a história dos fatos, a compreensão e uma passagem pelos momentos de escolha. Quais as variáveis que influenciaram nesse momento de escolha? Isso é aceitação. Porque a rejeição, ela faz com que você libere adrenalina, você fica tenso, você fica desarmonizado. Então rejeitar produz um estado de desarmonização ao qual você não vai fazer nada melhor, certo? Então eu estou falando isso porque o medo, ele é sagrado, e o medo, ele é lindo, tão lindo quanto a dor. Tanto o medo quanto a dor são aspectos do amor. Mas até o amor, se você vacilar, o que pode contaminar facilmente o amor é sutil. Então o que transforma o amor na paixão é sutil. O que transforma o medo no pânico é sutil também. O que transforma a dor em revolta também é sutil. Mas todos esses aspectos estão interrelacionados à falta da compreensão, à falta da dedicação do momento, do indivíduo, das circunstâncias desse indivíduo, dos aspectos fisiológicos desse indivíduo, dos aspectos nutricionais, dos aspectos físicos e que envolvem atividades físicas, não só academia e outros tipos de exercício, mas principalmente os alongamentos. E aí a gente tem um sistema yoga para nos fornecer uma gama incrível de ferramentas, não só os alongamentos, mas o trabalho respiratório, que está associado diretamente a questões de ansiedade, que está associado diretamente a questões de desarmonização da mente, pela intimidade do sistema cardiovascular respiratório e teu sistema nervoso. Tamanha a importância desses sistemas e da integração deles num processo de defesa.
Então o medo é um grande sistema de alerta. É um grande sistema de alerta. O medo racional, ele é importante, é fundamental. Então nunca em toda a sua vida deseje não ter medo. Então eu tinha medo de altura, né, acrofobia, tinha medo de lugar apertado, tinha claustrofobia, né, tinha medo de mergulhar, claustrofobia de novo, e hidrofobia. Então, estar em 4 metros de altura numa plataforma, para mim era bastante complicado. E descer de uma montanha de 400 metros de altura, tecnicamente, com relação à segurança, não há diferença nenhuma. A gente deve abordar os 4 metros como 400 metros, porque você pode morrer de 4 metros. Então a metodologia de segurança é a mesma, né? E o medo, ele não deixa de existir. Por eu ter essa técnica, por eu ter uma metodologia para fazer as descidas ou as ascensões, né? Isso não interfere na quantidade do medo, mas interfere em como eu vou lidar com isso, em como eu vou desensibilizar isso, né? Então, a neurofisiologia ela vai ser a mesma. Então, a capacidade que eu tenho de produzir adrenalina e de captar adrenalina nas membranas das minhas células, né, por proteínas especializadas, as proteínas receptoras de membrana, isso é um aspecto neurofisiológico meu e que é muito grande. Eu tenho uma fisiologia adrenérgica, por isso eu sinto mais medo. Eu não vou conseguir alterar isso. Eu não vou conseguir alterar. Mas eu preciso desensibilizar isso. Ou seja, eu precisei me expor a isso. Então, medo de altura, eu me tornei paraquedista. Sou paraquedista, tenho brevet de salto livre, né? Me tornei instrutor de altura, porque eu não queria ser refém do medo irracional. Então o medo racional ele é muito bom, ele nos protege. Agora, quando o medo impede o seu movimento, ele vira pânico. Quando ele começa a atrapalhar as suas atividades de vida diária, ele vira patológico. Então, como lidar? Então, o oriental ele traz pra gente muitas soluções, né? Então, as artes marciais, não pela competição, mas por você estar exposto ao medo, a você estar se desensibilizando à dor, né? A escalada também. Aqui no Dream College, a gente vai ter oportunidade de mostrar várias estruturas que nós construímos na área de avaliação comportamental, que é exatamente para trabalho de desensibilização do medo, em todos os aspectos. E aí você precisa disso para você ver que o seu limite ele está muito além do que você imagina, muito além do que nós imaginamos. Mas se você vive protegido, se você vive dentro de carro e você não caminha e você não corre, se você vive dentro de apartamento, se você para subir tem que ir dentro de elevador, se você vive em ambientes edificados, grandes caixas de concreto, você não tem ideia da capacidade humana. E o ser humano é filho do movimento. Ele foi feito para subir montanhas, ele foi feito para nadar em rios, ele foi feito para correr, para subir em árvore, para rolar, para cair, para levantar. E esse processo é de fato ser humano, na integralidade, na complexidade, na dimensão real do ser humano. Então a gente precisa entender que o medo, primeiro, é bom. O funcionamento dele, a neurofisiologia dele é boa. O problema é que o medo ele não é só formado por isso. Ele é formado por associações, ele pode ser formado por traumas. E os traumas são exatamente o quê? Eletricidade. Descargas elétricas muito grandes devido a um contato, a uma hipersensibilização do momento. E isso tem a ver também com a educação. Então, quando a criança está andando de bicicleta e ela cai de bicicleta, e ela acabou de cair, a mãe vai lá e abraça e acolhe e valoriza isso. Oh, meu filho! O que ela está fazendo? Ela está bonificando a fraqueza dele.
ela está bonificando a fragilidade dele. Ela está indicando para o cérebro que aquilo é um bom caminho. Agora, quando a criança cai, a mãe tá ali, ó, não, tudo bem, não aconteceu nada, mas ela finge que não vê. Aí a criança levanta e levanta rápido. E a mãe, isso meu filho, vambora, agora levanta e vai de novo. E ela estimula o quê? A coragem. Ela estimula o quê? A determinação, a perseverança. Aí ela alimenta apenas quando ele levanta. Porque o tombo faz parte da vida. Então eu caí, uma vez sofri um acidente grave a cavalo numa gravação. E a primeira coisa que eu queria fazer era imediatamente voltar para o curso de equitação, montar de novo o mais rápido possível, para que eu não criasse uma barreira nessa atividade, porque essas barreiras, elas funcionam em diversos setores da nossa vida. Então o medo, quando ele é valorizado, quando ele é tomado como desculpa para um movimento preguiçoso, quando ele é tomado como desculpa e valorizado ou hipervalorizado para que você não tenha que lutar, para que você não tenha que guerrear, e a sociedade hoje em dia, valorizando o sedentarismo, ela não estimula os atos heróicos, os atos bravos, ela não estimula essa dessensibilização constante. E o medo, ele vai se sedimentando e cada vez ficando mais forte dentro do indivíduo. E daqui a pouco as pessoas estão com dificuldade de sair de casa, né? Agora a gente tem que compreender também que não é essa só a base, mas eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um sentido da minha vida, eu tenho que ter um motivo para sair da minha cama, eu tenho que ter um propósito que toque o meu coração, eu tenho que saber pelo que eu vou lutar, eu tenho que ter um código de honra, eu tenho que ter um código de valores que faça sentido ao meu coração. Eu tenho que retomar a luta pela melhora da sociedade, não só pela melhora do meu indivíduo também, mas pela melhora da sociedade. Eu preciso me sentir herói. Eu preciso diariamente fazer atos heróicos, pequenos. E às vezes um ato heróico é você ajudar uma pessoa que está sem comida na rua, né? Mas assim, para quê? Para estimular isso. Porque o ser humano, ele está muito acomodado. Agora, as atividades que a gente promove aqui são atividades muito interessantes, porque todas são baseadas nos cursos que eu ministrei, curso de combate a incêndio, de resgate e salvamento, curso de escalada, curso de rapel. Eu consigo, então, de sensibilizar a pessoa, mostrar como ela é forte. Mas você só sabe como você é forte se você tiver desafios constantes. Atrás de um computador, atrás de um livro, atrás de uma televisão, você não vai ter noção de quão o ser humano é infinito, o quão o ser humano é grande, o quão o ser humano é poderoso, desde que ele tenha um propósito, desde que ele queira, verdadeiramente. E nesses anos todos, eu não acredito em não consigo. Nesses anos todos, a única coisa que eu vi foi, eu não quis o suficiente, ou eu não treinei o suficiente, ou não perseverei o suficiente, ou não me dediquei o suficiente, ou mais ainda, eu não me amei o suficiente. Então fica aí aberto o nosso vídeo para comentários, eu fico à disposição. Uma excelente vida, um excelente dia. Ficamos aqui por hoje. Café Laça.